principais problemas são discriminação. Eu acho que você, não é só no audiovisual, é na vida. É na vida. Se você é um indivíduo de baixa estatura, você vai ter problema para arranjar emprego, porque as pessoas, você vai ser chamado de anão e acabou. Se você chega de cadeira de rodas, você é menos rentável, você atende menos gente. Então, agora eu estou havendo até políticas inclusivas, muita publicidade. Só que aí acaba ficando apenas para dizer que cumpriu a lei. Colocou em caixa de livros ali. Mas às vezes é tão pequeno que o surdo não consegue enxergar, não vê claramente as expressões faciais. O senhor estava falando sobre alguns tipos de locais que têm dificuldade de acesso, né? As pessoas não são deficientes, os ambientes são. Um espacinho, pneu e tipos que não tem que ser, porque não tem que ter muito material. Às vezes um ator até tava assim, cumprido a boca, mas não consegue entender. Então tem que... Aí ele leu sim, mas uma leitura corrida, ele não lê esse tipo assim, igual a aspas também, não lê não. Então foi só mesmo por conta da questão. Tornando a audiodescrição. Então, às vezes eu até brinco, tá? Assim, porque às vezes o doutor vem falar com a gente, vem contratar e fala assim, mas eu não entendo nada disso. Eu falo assim, que bom que você não entende, você não tinha trabalho. Porque assim, mas a gente não vai, assim, a Disney produz muitas coisas, assim, a gente já fez vários, da Fundação Roberto Marinho. Ele não precisa ser consciente. Você pode ser capacitista sem saber, né? Usando termos capacitistas ou agindo dessa forma como a Georgia trouxe. A Adriana falou que está apavorada com o que está vendo nos editais e eu te entendo, Adriana, perfeitamente, porque a gente tem recebido filmes para audiodescrever vergonhosos, assim. Eu fico impressionada como é que aquele projeto foi aprovado, sabe? A gente está num momento que a gente não tem mais que aceitar a creepface, por exemplo, né? E a gente acabou de pegar um filme e que a bailarina, assim, tem milhares de atrizes, bailarinas com deficiência física, que querem também estar dentro desse mercado cinematográfico. Mas aí parece que é mais fácil, né? Chamar uma pessoa que não tem deficiência física para fazer o papel de uma bailarina com deficiência física. Eu acho que é muito bom vocês terem essa vivência com pessoas que lidam com a questão de deficiência intelectual. Eu tenho baixa visão desde o nascimento, fiz e faço diversos tratamentos oftalmológicos para manter um pouco de visão que eu tenho e aprendi durante a minha trajetória de vida a fazer uso funcionalmente desse resíduo, dessa pouca visão que eu tenho. Agradeço, gente. Muito obrigado. Espero que tenha aprendido o que vocês me pediram. Eu roteirizo, eu dirijo, mas eu não tinha me apercebido, vamos assim dizer, do deficiente visual ir assistir um filme. Então era algo falando sobre as crianças, né? Era
um ônibus que levava as crianças. Então, eu estava sinalizando de forma bem calma, bem Entra todo preto, porque eu sei que tem locais que demandam, né? Um local político, por exemplo, o intérprete tem que ir mais formal, tem que estar com uma blusa preta lisa. Acho que combina com o ambiente. Eu estava na UFRJ, mexendo no computador, e aí vi a TV Ines, e a apresentadora era a Clarissa Guerreta. Ela é surda. Ela foi a primeira apresentadora do Brasil, primeira apresentadora surda, primeira repórter surda do Brasil. E aí quando eu vi, eu falei, ué, ela é surda, eu não conhecia a Clarissa. A fluência, a clareza, né? Você está passando aquela informação da maneira adequada, porque eu vou te falar, tem um intérprete que é implicância minha com ela. Implicância minha. Não vou falar o nome claro. Então, assim, por isso que o consultor surdo vai falar, não tá falando nada não. E geralmente quem contrata não sabe. Não sabe. Sabe como eles contratam? Orçamento. Quanto você está cobrando? Sei lá, R$100. Pra você ter uma ideia, da minha época, eu pegava um telefone, o surdo pegava o telefone, tinha aquele bip, já tinha surgido a nova tecnologia que era um bip, então dava uma bipada no bip do surdo, e o surdo falava assim, preciso falar, não sei o que, você vai interpretar, e as interpretações eram maravilhosas, né? Fala pra ele que eu amo. Aí eu tô com um rapaz, mas você imagina naquela, hoje até, beleza, mas naquela época, Acho que isso fala tudo, né, gente? Ana, tadinha, você é tão pequenininha, eu vou pegar uma cadeirinha pra você sentar. Vem aqui comigo, dessa inha. E às vezes, nem é por mal, às vezes é por falta de informação mesmo, tentando esse cuidado. Só que a gente não percebe que isso cria uma infantilização do corpo da pessoa com deficiência. E as ruas são caos, né, gente? Assim, em uma semana eu consegui tomar meu primeiro tombo. Porque mesmo a gente super atento com tudo, mas você tá com mochila, com notebook, e aí você, no Rio de Janeiro, pensando em não ser assaltado, e não sei o quê, e ainda a rua extremamente inacessível, fica muito difícil, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente pensar sobre isso. E eu acho que o momento mais marcante da aula hoje foi o final, assim, foi a troca com as pessoas. Eu amo esse momento quando torna uma roda de conversa, um bate-papo. No início as pessoas ficam meio tímidas, assim, mas depois as pessoas vão se soltando. E no final também, quando as pessoas vêm falar comigo, contar suas histórias, e aí eu vejo o tamanho, né, da minha responsabilidade, da minha influência, e como que eu posso usar isso cada vez mais para fazer o bem, para, enfim, disseminar, né, a inclusão com intencionalidade, com propósito. Então eu fiquei muito, muito feliz. O Festival Experimenta, ele caiu nesse perfil adulto, né? Então a gente ia assim, o CCBB é cheio de regra, 21 horas você tem que acabar tudo antes né? Todo o serviço. Então, assim, não é complicado fazer um produto assim, gente. O produtor já vai fazer, provavelmente, né? Hoje a gente produz conteúdo o tempo todo pro Instagram, não é tão difícil. A minha experiência é completamente diferente de uma pessoa cadeirante, que é completamente diferente de uma pessoa que tem deficiência visual.
E o meu compromisso com vocês é trazer tudo que eu aprendi, mas aprender também com vocês, né? Então, sempre que eu não faço algum trabalho, alguma coisa assim, eu tenho um compromisso comigo também de sair celebrando o que eu aprendi, como é que foi a nossa troca. E eu celebro uma iniciativa como essa, né? Porque a gente precisa discutir um pouco mais, né? O que a gente tem feito, por que a gente tem feito e o que a gente pode fazer melhor. A afetividade comunicacional? Não. E da mesma forma que a gente tem da física e da visual, nós temos também permanente, temporária e momentânea auditiva também. Uma condição permanente são surdos. Tanto surdo que tem a Libras como a primeira língua, quanto surdos agregados, quanto eu. Condição temporária, acabei de passar por uma cirurgia, A gente prepara todo um conteúdo, vem aqui estudando esse tema há muito tempo, mas é muito bacana ver um grupo também que está estudando, que tem propriedade para falar sobre o tema, que tem se interessado cada vez mais por esse tipo de conteúdo. Então, eu achei que acho que foi o ponto que mais me chamou a atenção, assim, a profundidade das participações. Cursos, né, promovendo aí a acessibilidade da pessoa. Então a gente tem que pensar nesse contexto maior. Tá? Pode passar, Thaís, por favor. E quem tem próximo? Trajetória. Uma capa de livro, Henrique Monteiro, do leigo ao mestrado. Acessibilidade é público com deficiência. Né? Quando a gente fala de acessibilidade, as pessoas acabam associando com as pessoas com deficiência. Mas, na verdade, a acessibilidade é para todas as pessoas, independentes. Já vou avisando que tem milhares de recursos. Tá? E a participação do público foi muito interessante, as pessoas estavam muito interessadas, muito disponíveis, com muitas questões, com sede de aprender, e isso é muito importante, porque nós falamos muito sobre as barreiras atitudinais, e nesse momento que nós tivemos aqui, eu percebi que as pessoas estavam abertas para aprender, estavam querendo se desenvolver e aplicar os conhecimentos nos produtos que elas trabalham, né? Como é que a gente vai fazer com que isso chegue nas comunidades, chegue nas associações, chegue nas pessoas que vão usar o recurso? Discussão está acontecendo hoje em dia. A legenda só aparece quando tá no VOD, que é o gravado. Quando é ao vivo, no show, não tem legenda. Então tem que ficar esperando o programa sair da grade do ao vivo para assistir o gravado. Como uma pessoa surda consegue dançar? E aí eu sempre falo, se a minha prima não tivesse me incentivado, eu não conseguiria. Eu pensei muito na questão da legislação vigente para essa parte de audiovisual, falando sobre as normativas da Ancine, falando sobre as leis fundamentais que garantem o acesso a filmes e séries para as pessoas com deficiência visual e auditiva. O tema abordado ele é muito relevante por conta da importância das pessoas conhecerem o que é a realidade de uma pessoa com baixa visão e como essa pessoa com baixa visão se relaciona com a imagem, se relaciona com o audiovisual, se relaciona com a informação que ela recebe visualmente. Muitas das vezes a pessoa com baixa visão ela é tida ou como uma pessoa que não tem deficiência visual ou então como uma pessoa cega. Então entender esse sujeito enquanto um sujeito que consegue perceber informações visuais, mas que tem
dificuldades nessa percepção e que precisa desenvolver estratégias para aprender e compreender essas informações visuais é importante no meio audiovisual. Então, se eu uso o meu celular para acessar uma audiodescrição que não seja gravada por voz humana, não é uma narração descritiva, não é. Porque o leitor de telas ele não faz esse papel. O leitor de telas não é um narrador. São termos capacitistas que a gente utiliza sem ter essa consciência, porque o capacitismo ele também se dá, né, de forma inconsciente. Então, assim, é importante que a gente fale assim, algumas coisas que pra gente... Entre a gente aqui, isso pode? Não sei, deixa eu ver se eu olho. Né? Acontece muito isso. Então, nessa segunda gaguejada dela, a gente entra com a audiodescrição. Mas tem muitas coisas que se perdem. Quando eu sou diabético, todo mundo me tratava isso como se fosse neuropatia diabética. Ou seja, você vai perdendo os movimentos e não tem volta. A gente elaborou um PowerPoint simples, mas que traz alguns princípios e diretrizes da audiodescrição. Quem é o público-alvo da audiodescrição? A maioria das pessoas já tinham alguma noção sobre o que é acessibilidade no audiovisual, principalmente no recorte da audiodescrição. Então a troca foi muito interessante. Tinham muitos produtores interessados em como colocar isso nos seus editais, como inserir a acessibilidade, que é uma coisa ainda desconhecida de muitos produtores. Isso foi a coisa que eu achei mais interessante, muitas pessoas de produção. Né? É um trabalho diferente e mais complexo ainda, porque, na verdade, um cadeirante ainda tem muito limite quando ele chega num cinema. Geralmente, o lugar que é reservado para ele nem sempre é o melhor. Geralmente, a gente é colocado na primeira ou na segunda fileira diante da tela. A gente tem que ver o filme com a cabeça para cima para poder ver a imagem. Mas é menos complexo que nessa mesma sala eu encontre um surdo ou um deficiente visual que queira assistir aquele filme ou queira ver o filme por completo, ouvindo os sons e não ter nenhum mecanismo que os acolha, que torne aquele espetáculo acessível para ele. Então, computador público, médico, informática, segurança, todo isso é possível ter direito ao cinema. Então, nos mostra que são vários etapas do próximo. Tem pessoas deficientes, autistas, tem carreira de acessibilidade na sala de cinema. Esse é o segredo. Né? Eu acho que tem duas coisas. A primeira é as crianças com deficiência estarem nas escolas. Filmes. Então, se a gente imaginar que em 20 anos essa produção sobre as temáticas relativas às pessoas com deficiência, inclusão na escola, vida amorosa, autonomia, mobilidade urbana, aumentou nesse espectro, eu acho que isso é um ótimo sinal. Sinal de que as pessoas estão falando sobre si, os realizadores estão filmando sobre essas questões, e esses espaços, né, de pertencimento, de discussão, de reflexão aumentaram de uma maneira bastante significativa ao longo desses 20 anos. O nosso cérebro associa rápido. Então, por que a gente tem medo quando a gente vê dois homens negros numa moto? A gente reage assim, né? Com medo. Por quê? Né? Ou por que a gente, nós mulheres, né, especialmente, a gente fica preocupadas quando a gente cochilou no Uber. Cochilei e falei, meu Deus do céu, eu tô dormindo.
é o nosso viés, porque alguma coisa foi construída durante a nossa vida que fez com que a gente tivesse medo. Porque eu não posso pensar só em mim, tenho que pensar em várias pessoas. Então, cada pessoa, como surdo oralizado, sinalizado, pinim-pim, e também surdo unilateral, são pessoas diferentes, com um ponto de vista diferente. Então, por buscar informações. É fundamental que todos os ambientes, né, culturais pudessem pensar nesses ambientes para que todas as pessoas pudessem acessar, né? Então a gente pensa, por exemplo, numa sessão de cinema, a gente pensa num filme com as legendas em português, com as indicações de ruídos, com a língua brasileira de sinais, com a audiodescrição, com um ambiente acessível na sua estrutura para que pessoas cadeirantes e com mobilidade reduzida possam acessar com conforto esse lugar, com as poltronas para pessoas obesas, com elementos que tragam conforto para pessoas com neurodivergentes, por exemplo, que é um assunto muito importante que está sendo bastante tratado, né, nesses últimos tempos. Como você fazer materiais e ações para que as pessoas com neurodivergência possam acessar aquele ambiente com conforto. Encerrar a nossa oficina. Então vai vir um surdo e vai falar. Aí depois vem o ouvinte, para falar. E eu pude perceber isso através dos alunos, né, dos participantes da oficina, que eles ficaram não só interessados, curiosos, mas também ficaram muito surpresos quanto à falta de acessibilidade e o quão simples isso pode ser, né? Eu sempre reparei, e reparo até hoje, assim, essa questão da eu acho que é a chave de a gente não ser humanizado, sabe? Não coloca e isso pra mim responde todas as suas dúvidas, porque quando a gente não é colocado como uma pessoa, um ser que tem desejos, vontades próprias, que tem erros e acertos, como a gente vai conseguir todas as outras coisas, sabe? Porque o Estado acha que pode mandar nos nossos desejos, nas nossas crenças, no que a gente quer trabalhar, no que a gente quer atuar, sabe? A empresa privada acha que pode mandar no nosso plano de carreira. A família, com a sua proteção, acha que pode decidir quem vai namorar, se vai namorar, se vai casar, se vai casar. Então, o tempo todo, a gente lutando para falar, oi, eu tô aqui, oi, existe uma pessoa aqui, deixa que isso aqui eu faço, sou protagonista da minha vida e tal. Eu acho que uma coisa muito importante para a gente entender é que não é porque é médico ou porque é um líder religioso que detém tudo. A sabedoria detém tudo que a gente precisa saber. E contou para a pessoa, você sabia que aquele avião decolou agora no Rio Sul? E a pessoa, nossa, eu não sabia, porque não dá para identificar visualmente se a pessoa é surda ou ouvinte. Só que tradicionalmente o carro de piloto é uma pessoa ouvinte. Hoje em dia já tem um piloto surdo, para dar uma mudança para a gente conservar. Será que se o piloto estivesse, por exemplo, usando o cordão de girassol, que é para identificação de deficiências ocultas, será que as pessoas entrariam naquele avião? Será que as pessoas ficariam confortáveis? Será que não teria nenhuma reclamação? Né? Então, eu acho também que é uma reflexão para a gente trazer isso também. Porque todo mundo, ninguém sabia que ele era surdo. Então, foi uma viagem, lógico, tudo certo, tranquilo. Mas agora, se soubesse da informação, como seria isso? 1980, 2000, e tinha até mesmo pesquisadores, estudiosos que falavam sobre a luta capacitista, ainda com muitas falas, com muitos textos super capacitistas, assim, sabe? A gente pensa numa acessibilidade arquitetônica, né, do ambiente, também a gente pensa na legislação, falar sobre acessibilidade. São várias questões que a gente vem trazendo, trocando com as pessoas.
Eu acredito que as pessoas ficam satisfeitas quando existe acessibilidade e a inclusão no audiovisual, que é uma questão muito relevante e a gente tem que manter essa formação continuada sem parar. Então esses são alguns programas que eu apresentei. O Panorama Visual. Tem a história do sofrimento das pessoas surdas, sim, mas os cotas também têm seus sofrimentos. Mas eu acredito que a tecnologia avançou, muita coisa chegou pra gente de informação, seja nas redes sociais, no audiovisual completo. Então, eu acredito que a dependência da criança coda diminuiu bastante. Mas eu acredito que eu acabo sendo uma surda bilíngue, porque eu uso muito o português e a Libras, eu uso as duas línguas. Não tem muita informação visual, não tem uma poluição visual. Se tivesse muita informação visual no fundo, atrapalharia o entendimento da língua de sinais. Mas com desenhos mais suaves, cores mais neutras, porque para eles a gente também estava. Você precisa lembrar das pessoas surdas cegas, que são as mais excluídas de fato. Eu percebo que são as esquecidas. A gente pensa só na surdez e esquece que existem pessoas que precisam acessar, que são surdas cegas. Então tem muita necessidade. Se você tem a sua necessidade de ser surdo, você tem necessidade. Então, assim, às vezes eu me pego fazendo umas coisas que o meu pensamento que eu conheço desde criança, que é com ele enquanto a pessoa não fica. Ou então eu pego e falo alguma coisa, oralizo alguma coisa e a pessoa não é oralizada. Então, assim, dependendo do público que você está atendendo, do surdo que você está pensando como público, você às vezes coloca só naquela caixinha que você conhece. E acabou. Então, quem não tinha essa faculdade já atuava, que era o meu caso, o caso de muitas pessoas, tem esse certificado do ProLibras para dizer que é proficiente e tem a pós-graduação, mestrado, enfim, outras formas de você comprovar isso. Sobre a minha palestra lá na LERJ, eu percebi que o público ficou mais atento, porque era um assunto novo, acessibilidade no audiovisual, como que funciona para pessoas surdas, o protagonismo das pessoas surdas. Eu percebi que foi impactante. Parecia que era uma novidade para as pessoas que não conheciam, não tinham conhecimento, né? Eu percebi que as mentes se expandiram naquele momento, a gente trocou muito, muitos tiraram dúvidas. E eu acredito que todo mundo ficou bem feliz, eu acredito que todo mundo gostou de verdade, né, com as informações que eu passei para eles. Mas eu sei que a consciência não muda no momento que ela recebe a informação, né? Eu sei que a luta é todo dia, a mudança vem aos poucos. E a gente precisa continuar debatendo esse assunto, que é muito importante. Trazer mais informação, se aprofundar mais para abrir mais mentes e a gente evoluir para melhorar a acessibilidade no audiovisual. Eu pensei mesmo na parte prática, né? De como a pessoa que está fazendo a oficina, ela pode desenvolver um trabalho acessível através do meu tema, que é a interpretação de Libras, né? E janelas de intérprete. Então, o meu pensamento ao preparar a oficina foi esse, né? E eu acho que esse tema, apesar de ser muito discutido, ele precisa ser mais debatido, né? A sociedade como um todo, ela ainda não está muito inteirada desse tema. Então, eu acho que quanto mais iniciativas como essa são importantes para que esse tema se torne um tema comum, né? Um termo básico e que a sociedade possa aceitar isso, que realmente respeitar a diversidade que existe, né, na sociedade. Eu acho que isso é fundamental. Eu trabalho com produção cultural
há 10 anos. Recentemente eu produzi um projeto multilinguagens que envolveu a produção de um documentário, onde eu contratei uma pessoa para fazer roteiro, né, filmagem, tudo, toda uma equipe específica de audiovisual. E aqui eu vim descobrir que a legendagem que me foi oferecida não se adequa. Então eu tô vendo que eu preciso estar cada vez mais inteirada do assunto, cada vez mais por dentro das exigências profissionais, né, para atuação em cada uma das formas de acessibilidade. E o que me chamou muita atenção, principalmente, foi toda essa diversidade, né, das pessoas com deficiência e como esses processos de acessibilidade têm que ser pensados junto com essas pessoas, né, fora desse modelo automático, né, feito mesmo, pensado de forma mais especial, mais detalhada e humanizada com essas pessoas. Então, outra coisa que eu adorei foi ter essas pessoas com diversas deficiências participando do curso e se comunicando de forma diversa. Fiquei realmente muito encantada e estou agradecida por tendo utilizar de forma bem diferente no meu trabalho agora. Eu não tinha noção da importância de todas as acessibilidades. Além de tradutora em textos livres, eu também sou editora de vídeo. E assim, unir esses dois trabalhos é muito interessante para mim. Eu sinto como se eu tivesse capacidade de incluir todo mundo num ambiente só e fazer todos poderem gostar de alguma coisa. Todo o ensinamento foi maravilhoso, um divisor de águas, com pessoas influentes do meio. Uma forma diferente de enxergar o mundo e de agir. Todo o aprendizado veio a somar, trazer as dúvidas, as reclamações, as dores, saber sobre Libras, audiovisual, tradução, audiodescrição é muito importante. Eu creio que eu vou levar isso para minha vida toda. Tá mudando minha forma de pensar e até mesmo de produzir. A gente fala muito em inclusão no Brasil, na lei, né? Na lei tá tudo lindo, mas e na prática? Então a gente está aqui para aprender e multiplicar esse conhecimento. Eu acho que tem muitas coisas que a gente tem que mudar no audiovisual. Eu acho que a gente está avançando, mas as coisas sempre têm para onde avançar. Eu sou advogada, sou tradutora e intérprete de Libras também. Trabalho muito com essa parte de audiovisual. Hoje em dia se fala muito mais sobre incluir as pessoas e que essas pessoas não sejam limitadas. Eu não quero limitar o meu produto a pessoas típicas, né? Eu pude observar a necessidade das políticas públicas, como nós podemos agregar na nossa legislação para melhorar a acessibilidade no audiovisual, para que este conteúdo chegue a todas as pessoas. Eu quero que as pessoas com deficiências também possam curtir o que a gente faz, que elas entendam a mensagem que a gente está trazendo, assim como a gente gosta de participar, de assistir, de ver, de sentir o que aquela história está querendo mostrar para a gente. As pessoas com deficiência também têm esse direito, esse desejo, e eu acho que cabe a nós, fazedores culturais, viabilizar isso. Eu, como profissional de comunicação, sempre senti falta dessa questão voltada para acessibilidade mesmo, né? Acho que os debates daqui com certeza vão gerar projetos futuros com aquilo que eu tenho aprendido. O público, ele é muito variado, assim como as mídias do audiovisual. E cada público ele precisa de uma necessidade a ser sanada. É uma área que é muito democrática, a gente lida com diversas pessoas. E com a acessibilidade, a procura não é resolver de uma maneira única para todo mundo, mas é buscar respostas para cada pessoa. Acredito que vou sair daqui com muitos aprendizados e também questionamentos de como eu posso melhorar a produção do audiovisual com acessibilidade, trazendo inclusão, pontos importantíssimos que, infelizmente, no meu percurso formativo, não foram abordados. Acredito que essa mudança de pensamento é muito interessante para que cada público ele consiga ter um acesso ao audiovisual de uma maneira efetiva e decente. Principalmente o protagonismo para pessoas com deficiência. Eu gostei muito das palestras. Com certeza está me agregando muito conhecimento. Eu acho muito importante discutir acessibilidade, que não é um tema tão discutido, né? Principalmente a adaptação para pessoas com deficiência, que tem pleno direito de acessar conteúdos audiovisuais. É muito cultural essa falta de entendimento nosso com a inclusão e com a acessibilidade. E às vezes é muito mais fácil a gente incluir outras pessoas
do que a gente imagina, né? É uma área que me interessa muito por eu estar iniciando na Libras. O audiovisual em si é fundamental para abordar outras questões. Muitas das vezes as pessoas que não têm deficiência não conseguem entender quais são as dinâmicas, quais são as demandas das pessoas com deficiência, mas com poucas atitudes, com poucas adaptações, a gente consegue promover esse espaço mais inclusivo. Eu planejo utilizar os conhecimentos para o meu trabalho no dia a dia, que eu trabalho com acervo audiovisual da UERJ. Então a gente tem feito esse trabalho de legendar, de restaurar vídeos antigos para aumentar a acessibilidade deles. Porque assim a gente consegue fazer com que as outras pessoas se identifiquem, se sintam representadas e que também elas entendam que elas podem fazer parte tanto do por trás das câmeras quanto do na frente das câmeras, né? Pretendo muito estar aplicando na minha vida profissional. Eu creio que vai me ajudar muito em relação a esse âmbito aí da acessibilidade. E até a gente consegue promover um pouco mais de equidade para a nossa população, já que a gente tem uma população também extremamente diversa e plural. Estou fazendo uma pós em escrita de telenovela e aprendi várias formas de você trazer a inclusão para dentro desse fenômeno audiovisual. Maravilhoso, trouxe muito conteúdo, muita conversa, muito debate, considerações importantes das pessoas que estiveram aqui. O que mais me chamou a atenção é o quanto ainda é preciso avançar com essa questão na sociedade, o quanto as pessoas ainda não têm informação sobre diversidade e inclusão. E eu vou conseguir aproveitar esse material no meu trabalho como produtora, né? Quando eu estiver elaborando um projeto, e vai ser muito útil. Eu acho que esse trabalho ele é muito importante para ampliar esse escopo dentro da sociedade, principalmente no audiovisual brasileiro. Eu estou muito feliz de entrar em contato com tantos profissionais interessantes e eu agradeço a oportunidade. E o curso no audiovisual é um tema sobre acessibilidade, inclusão, né, na sociedade. A gente encontra algumas barreiras, então eu vim aqui para aprender, para ter conhecimento nos mais variados temas e conteúdos. Participar dessa oficina de acessibilidade cultural no audiovisual foi muito importante, especialmente por aprender sobre esse tema, que é um tema que eu acho que precisa muito ser divulgado, e também ter o contato, né, com pessoas surdas, aprendendo diretamente e dialogando, né, com profissionais dessa área. Acho que a oficina ela precisa ser replicada outras vezes para a sociedade de um modo geral. Eu adorei, eu só tenho a parabenizar toda a equipe que realmente pensou, se empenhou pela essa iniciativa. Pessoalmente, os pontos que, assim, mais, além de toda a parte técnica, o que eu mais gostei foi esse contato que eu pude ter, né, com pessoas surdas, pessoas cegas, de baixa visão, PCDs. Com certeza, quero muito levar as experiências aprendidas aqui, né, para minha prática docente, lá não só na escola de governo, mas também como tia, né, de uma criança com deficiência, e também como professora, sempre divulgando e lutando e resistindo, né, pela cultura e pela acessibilidade cultural no nosso país. Mostrando que é realmente necessário que a gente tenha essa conexão, né, entre nós mesmo. E eu pretendo levar o que eu aprendi aqui, que foi muita coisa, e assim, a gente sabe que é uma parte, a gente vai continuar isso, não só multiplicando isso, né, na sala de aula, mas também em projetos de extensão, projetos de ensino, de forma a gente multiplicar isso para a sociedade e pensando em parcerias. Sei que para a tradução é muito importante, né? Antigamente não tinha isso, e agora com tradutores nos locais eu estou muito feliz, isso me ajuda a aprender e ter mais conhecimento. Porque eu não sou uma pessoa ouvinte, né? Então o ouvinte intérprete passa as informações pra gente, então eu não quero nunca ficar parado. Eu sei que na tecnologia a gente é sempre obrigado a se atualizar, então eu tô aqui para isso, para seguir com a vida, e é só isso. E eu fiquei muito feliz de ter aprendido sobre essas informações novas. Eu amei estar presente nessa oficina, nunca tinha participado de uma oficina assim, e ter essa troca com ouvintes e surdos também, para aumentar o meu conhecimento e aprendizado sobre o audiovisual, eu fiquei muito feliz. Mas também em projetos de extensão, projetos de ensino, de forma a gente multiplicar isso para a sociedade e pensando em parcerias, porque acho que elas são fundamentais para a gente tentar melhorar a sociedade de algum modo. Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez.